Glória ao nome do Senhor Jesus. Que bom ver a igreja, como sempre, apinhada de gente com fé, com fome de Deus, com sede de justiça. E saber que em segundas-feiras aqui em São Paulo tornou-se um ponto de encontro do povo que gosta do reteté de Jesus, né? Tem algum pentecostal aí? Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso nenhum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Atravesse a faixa de gás, atravesse o muro que nos separa. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Oremos. Pai, eu te exalto e eu te glorifico, porque eu entendo que daqui a alguns minutos esse lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Daqui a alguns minutos esta igreja será possuída por uma dimensão celeste, e as enfermidades vão começar a ser extirpadas, os demônios começarão a ser arrancados, a tristeza terá que saltar de alegria, e aquele que estava desanimado e entrou aqui caído, sairá daqui voando nas asas da sua revelação, Pai. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço dois pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui descerá. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Rulanas tu icantrevele suri li handarala maragadastai tarias tu icantrevele sturia rebia bababo ashi andrevele sturi di gai ranas tu icantrevele sturi di handarala dagatore de carabagai ramarabalabash andarala bacando rolova suri di candere de res. Enche esse lugar. Grande é a sua presença, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os que podem, tome o seu assento e dê a Cristo uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Pergunte para ela, está tudo bem com você? Diga, está pronto para uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Na noite de hoje, senhoras e senhores, eu prometi na última semana que nós falaríamos acerca de milagres, acerca de prodígios, acerca de maravilhas. Somos pentecostais, e uma das marcas do pentecostal
é essa: é acreditar naquilo que é incrível, é ver aquilo que é invisível, é ouvir aquilo que é inaudível. Afinal de contas, depois que fomos queimados pelo fogo do Espírito Santo, deixamos de ser normais. Nós não somos mais normais. Até parecemos com as pessoas normais. Até comemos arroz e feijão como eles. Até vamos ao shopping, fazemos compra como eles. Mas quando entramos aqui dentro, sai de baixo. A tampa da chaleira voa. Explode tudo. Não é assim, meu irmão Gerson? Cantor querido ali, Luiz Bosch, me deu uma música bonita. Pois bem, somos pentecostais por natureza, uma natureza divina que foi implantada dentro de nós. E eu, durante esses últimos anos, tenho feito alguns desafios com multidões, com a minha geração, porque nós falamos tanto em milagres e vemos tão pouco deles acontecer. E eu perguntei a Deus: por que os milagres estão cada vez mais escassos? Por que os sinais e prodígios que estão na Bíblia desapareceram? Será que não são para os nossos dias? Será que Deus mudou? Ou será que nós não entramos mais no culto na expectativa de ver os milagres acontecer? Ou será que nós transportamos a visão dos milagres que outrora o Senhor fazia para milagres de uma esfera muito chinfrim, muito chulo? Como assim, pastor? Deixamos de pedir a Deus um sinal sobre o nosso corpo físico, porque o milagre no corpo físico, ele reverbera, ele faz com que pessoas que outrora não criam em Cristo passem a olhar para a gente e dizer assim: se você foi curado, é porque Deus de fato existe. Deixamos de buscar milagres assim para buscarmos milagres só na área financeira, só na área sentimental. Vivemos dias em que nós entramos num culto como esse e pensamos que Jesus é um grande banqueiro, porque queremos dele todo tipo de dinheiro que ele possa nos dar. Outros atravessam a porta da igreja pensando que estão dentro de uma agência matrimonial, porque vem em busca de uma cara metade, custe o que custar, doa quem doer. Não que Jesus não faça isso, não que ele não possa fazer isso, ele pode fazer isso e muito mais. Todavia, o que falta em nós é respeitarmos o que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o quê? E o que é buscar o reino? Buscar o reino é emancipar as nossas pregações, é sairmos de dentro de quatro paredes, é alargar a nossa tenda evangélica. Buscar o reino de Deus é implantar o reino de Deus em cada cidadão, em cada casa, em cada bairro, em cada província, em cada cidade, em cada estado, em cada país, enfim, no mundo todo. A cura divina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ela tinha um motivo. Primeiro, ela tornou Jesus famoso. Foram os milagres que abriram para Jesus as portas para que ele pudesse pregar e trazer à existência o poder da sua palavra aos homens. Primeiro, as pessoas iam perto dele interessados no milagre que ele tinha para dar, e depois, quando ouviam ele falar, aí eles mesmos comentavam: não há homem como ele, que fale como ele fala. Os discípulos, quando tiveram um encontro com ele depois da ressurreição, quando ele desapareceu na mesa na hora da ceia, alguém disse assim: porventura não ardia o seu coração quando ele falava com a gente? Porque quando ele fala, coisas sobrenaturais acontecem. Porém, a chave que abriu a porta para o crescimento do ministério do Senhor foram os milagres, foram os prodígios e foram as maravilhas. Nesse nosso país, nessa terra chamada Terra Brasilis, ou Brasil, nós tivemos alguns homens que foram extremamente usados por Deus nesses talentos. Um deles dorme no Senhor, o missionário Manuel de Melo, que fundou a igreja O Brasil para Cristo. Que pena que eu não o conheci, que pena que eu não participei de nenhuma de suas reuniões. Porém, viajando pelo Brasil de norte a sul, Goiapoque ao Chuí, eu ouvi milhares de testemunhos de pessoas que foram atingidas pelo poder de Deus através da vida daquele homem. Houve um período em que o missionário Davi Miranda, líder máximo da igreja Deus e Amor, também foi extremamente usado por Deus em curas e prodígios. A minha pergunta é essa: se Deus não mudou, se os milagres são para hoje porque estão prometidos na Bíblia, por que é que eles não acontecem mais? O erro não está no céu, o erro não está na Bíblia, o erro está na gente. Talvez porque perdemos o foco, talvez porque deixamos de ensinar, talvez porque deixamos de instigar o próprio Espírito Santo a operar esses sinais, essas maravilhas. Às vezes
é necessário provocar o milagre. Grave essa palavra, escreva ela na página da sua Bíblia, e que esse seja um ano em que você provoque o milagre de Deus na sua vida. Quem concorda comigo, dê um grito para acordar a capital paulista inteira. Aponte o dedo no nariz do seu irmão com carinho e respeito, diga para ele: provoque o milagre. Não, grite no ouvido dele: provoque o milagre. Pergunte para o seu irmão: como? Não grite, diga como. Eu sempre deixo aqui um exemplo. Levante a mão direita para cima, diga: fazendo isso, coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, agarre e chacoalha o irmão, tira ele do lugar, chacoalha ele até ele ficar irritado. Diga: chacoalhe a sua fé. Diga: chacoalhe a sua fé. Deixa nessa noite Deus sacudir a sua fé. Provoque o milagre. Provoque. Como assim, pastor? Pastor, para haver cura divina, que é o foco da mensagem de hoje, nós não temos que ter o dom de cura. Não necessariamente. Eu conheci homens na Bíblia que não tinham o dom de curar enfermos, mas eles tinham a fé motivadora. Eles tinham a crença na palavra, e eles tinham a palavra do Senhor embasada. Farão os sinais que eu faço, e farão maiores ainda. Essa palavra não é só para mim que sou líder e tenho um microfone na mão. Esta palavra é para esse irmão que está do seu lado, possuído por uma timidez tão grande. Você olha para ele e pensa que ele está concentrado, mas não é, ele está amedrontado mesmo. Essa palavra não é só para esse crente que levanta a mão quando eu peço, e quando a unção de Deus desce, ele grita tanto que você vê até a goela da garganta dele. Essa palavra é até para esse aí que você, se ficar mais 5 minutos perto dele, vai pegar um resfriado, de tão frio que o indivíduo é. Basta buscar. A fé na cura divina não é apenas algo que os pentecostais buscam e motivam. Dr. Billy Graham vai estar no Brasil daqui uns dias. Batista, pérola do movimento batista nos nossos dias, um herói do nosso tempo, um dos maiores evangelistas do mundo, nunca orou em línguas na vida, nunca interpretou línguas estranhas. Todavia, ele já ministrou a cura divina. Ou seja, a cura divina independe do dom do carisma, ela depende mais da sua atitude, depende mais da sua fé. Tem um exemplo bíblico que todas as vezes que eu leio, eu imagino a cena. É o meu irmãozinho Pedro e João subindo para o templo na hora 9. Chegando na porta do templo chamado Formosa, tinha lá um paralítico que era conhecidíssimo em Jerusalém, conhecido por tudo e por todos. E Pedro naquele dia se revoltou, parou na frente do paralítico, e o paralítico pedindo: me dê uma esmola. E Pedro olhou nos olhos do paralítico e disse: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. O que Pedro disse? Não ouvi direito. Em nome de Jesus Cristo. E o paralítico levantou e andou? Não. Temos que ler a Bíblia pausadamente, não engolir palavras nem vírgulas. Entendemos o texto inteiro. Quando Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o paralítico não andou. Aí diz a Bíblia no versículo seguinte: chega aqui, pastor César, traga aquela cadeira ali para mim, rápido, correndo, pode deixar a Bíblia. Isso, rapidinho. Isso, senta aqui, eu gosto dele. Senta aqui. Pedro olhou para o homem e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Que Pedro disse? Se coloque no lugar do paralítico. O paralítico está olhando para Pedro dizendo: quem é esse? Que indivíduo é esse? O que ele está falando? Que palavras são essas que eu nunca ouvi? Quem é esse tal de Jesus Cristo? Ele não conhecia Pedro, talvez não conhecia a história de Cristo. Quando Pedro falou: levanta e anda, o cara primeiro não conseguia andar porque era paralítico, segundo estava dizendo para si: quem é esse cara? Aí o versículo seguinte diz: e Pedro, tomando pela mão, o colocou em pé. E o rapaz num salto ficou curado. Pronto. Você entendeu isso? Isso chama-se provocar o milagre. Provocar o milagre. Mostrar ao Cristo que está lá em cima que você tem fé para isso. Mostrar a Deus que você acredita que Ele pode fazer. Pastor, e se não fizer? Reticências. Você não é um curador, você não é Deus.
Muitas pessoas no nome do medo não fazem. Muitas pessoas com medo de uma reação contrária não fazem. Quantas vezes eu não assisti o programa do pastor R.R. Soares, do missionário, e às vezes eu dei muita risada. Um dia desse ele estava lá ministrando a cura para as pessoas, e alguém disse que foi curado do ouvido, e ele mandou alguém levar o microfone lá, e ele perguntou: a senhora foi curada do que? Ela, a senhora foi curada do que? Ela, eu não estou ouvindo direito. Ele falou, ele começou a rir, ele mesmo, vocês já assistiram, é ao vivo. Ele falou, essa aí não foi não, essa é bola fora essa. Já pensou se no nome, por causa disso, ele deixasse de ministrar? Quantas pessoas deveriam ter perdido o seu milagre? O que falta na minha vida e na sua? Coragem. Porque o meu Deus não tem pacto com covardes. O meu Deus não tem pacto com gente frouxa. O meu Deus não tem pacto com essa geração aí, toda intelectualzinha, toda cheia de conhecimentos, que diz, não é assim, é só quando Ele quer. Por quê? Porque o milagre é uma coisa, mas só quando Deus quer. Deus é Pai, Deus é o quê? Não ouvi direito, Deus é o quê? Ele é Pai de alguns e Ele é Criador de outros. Tanto o Pai quanto o Criador não fica jamais feliz em ver a criatura ou o filho defeituoso. Se dependemos da vontade dEle, não haveria paralíticos na terra, não haveria cegos na terra, não haveria mudos na terra, não haveria surdos na terra, não haveria ninguém paralítico, não haveria ninguém canceroso, não haveria ninguém aidético. Isso é desculpa que às vezes nós damos para não orar pela pessoa, porque morremos de medo. É muito fácil você ver pessoas chamarem à frente gente com dor de cabeça, gente com caroços, gente com isso, com aquilo, problema na coluna. Isso a gente tem coragem de orar. Mas quando aparece alguém todo dor, acabou. A nossa fé se esvai. E se esvai por quê? Porque nós deixamos de olhar com os olhos do Espírito. Precisamos olhar com os olhos do eterno Deus. Você não é comum. Como diz meu amigo André Valadão, você é um agente de milagres. Você é um agente de milagres e não aceite nada mais e nada menos do que isso. Quem crê nisso? Abra a mão direita, bate no peito até fazer barulho então. E grita, diga, eu sou um agente de milagres. Olha para o seu irmão, diga, não está acreditando? Diga, o problema é seu. Eu sou um agente de milagres. Só quem crê nisso dá mais um grito para acordar a capital paulista inteira. Vai lá. Somos agentes de milagres. Eu quero hoje ministrar ao coração dos enfermos que estão aqui, os que vão me assistir depois do meu programa de TV, os que vão assistir essa fita em casa. Quero ministrar ao coração daquele meu amado que está sentado naquela cadeira. E eu olho para você e vejo um desafio na minha vida. Vejo um desafio na vida dessa multidão toda. Nós temos aqui 3.000 crentes. Será que se juntarmos todos nós não podemos fazer nada? Pelo menos tentar, pelo menos buscar. Mas falta a gente essa coragem. Eu fico imaginando quantos dos nossos estão dentro de um leito, dentro de um hospital, deitado em um leito de dor. A vontade soberana de Deus é que o homem seja são. Diz a Bíblia que um dia Jesus entrou numa cidade e ele pediu para os discípulos o esquivarem, porque ele estava muito cansado. Mas quando ele viu o gemido das pessoas doentes, foi embora o cansaço. E a Bíblia diz, e naquele dia Jesus curou todos os doentes da cidade. Todos os doentes da cidade. Eu vou profetizar que nessa noite você voltará para casa com uma unção tão grande, que o hospital do seu bairro vai falir. Vai haver uma falência. Pergunte por quê? Porque você, em nome de Jesus, entrará com a sua família, pegará o óleo na mão e vai pôr a mão sobre os enfermos, e eles se levantarão curados, libertos, porque o nosso Deus não mudou. Se você é pentecostal, acredite no poder que está sobre ti. Acredite na palavra. Porão a mão sobre os enfermos e farão o que com eles? Não ouvi direito. Porão a mão sobre os enfermos e... Escute o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo você vai pôr a mão e Deus vai curar ele. A Bíblia não diz você vai pôr a mão e vai descer um anjo que vai agitar as águas e vai curar ele. A Bíblia não diz você vai colocar a mão e o Espírito Santo vai vir e colocar ele de pé. A Bíblia diz porão a mão sobre os enfermos. Vocês porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você vai curar o enfermo. Você vai curar o enfermo. Você vai curar o enfermo. Alguém crê nisso? Então reage. Reage glorificando. Glória a Deus. Um culto pentecostal não é só barulho. É como se você estivesse instigando o coração de Deus, dizendo: eu acredito, Pai, então eu mando para ti glória. E Deus, quando recebe muita glória, lá de cima mesmo vai dizer: eu devolvo glória dobrada para vocês. Pegue aí, receba aí.
É preciso desejar, é preciso provocar, é preciso conhecer. Deus não fez o homem doente e nem para ser doente. A doença, assim como a morte, é um acidente de percurso, é uma maldição que entrou no mundo por causa do pecado do homem. Diz a Bíblia que quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada. Logo depois do pecado do homem, diz a Bíblia, brotou na terra espinhos e abrolhos. Nem isso existia na terra. A terra foi amaldiçoada, os animais foram amaldiçoados, tudo que estava sob o domínio do homem foi amaldiçoado. O tempo foi amaldiçoado, o oxigênio que respiramos foi amaldiçoado. Estamos aí hoje com um problema na camada de estufa, estamos aí hoje com um problema de falta de água potável. A terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado. Todavia, entrou nesse mundo um que arrancou o poder do pecado. Entrou um nesse mundo que arrancou o poder da morte, que tinha poder sobre o homem por causa do pecado. Entrou nessa terra um que arrancou o poder da mão do diabo de deixar o homem doente, porque ele venceu o pecado. E foi em nome dele que eu li em Isaías 53, diz assim: ele sofreu tudo que era para mim e você sofrer. Ele carregou tudo que era para mim e você carregar. Ele ficou feio para que eu e você pudéssemos hoje ficar bonitos. Ele ficou pobre para que eu e você hoje pudéssemos ficar ricos. E diz a Bíblia, ele levou sobre ele. No passado, Isaías, falando do futuro, já profetizava sobre o passado. Meu Deus, entendeu isso? Só crente maluco entende o que Isaías está dizendo. Isaías está profetizando o futuro, mas já está falando o verbo no passado. Ele que ainda vai vir, já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Rejeite esta doença que está sobre ti. Repreenda o efeito maléfico dela sobre a sua vida. Pastor, e se eu não for curado? Reticências. Busque. Não desista. Milagre é instantâneo, e às vezes a gente espera um milagre. E quando ele não quer fazer o milagre? E quando vem uma cura progressiva? Como assim, pastor? A um cego ele olhou e disse assim: veja. E o cego viu. A outro cego, Jesus olhou para ele e disse assim: você é diferente. Cuspiu no chão, fez barro, passou nos olhos do cego e disse: vai e lava-te ali. O cego foi, sem enxergar, lavou. Quando voltou, Jesus disse: o que é que você vê? Ele disse: eu estou vendo homens parecendo árvores. E Jesus disse: está errado, o homem não é igual a árvore. Vai e lava de novo. O cego foi, lavou de novo. Quando voltou, disse: agora vejo bem. Se o milagre não acontecer agora e você não levantar dessa cadeira, creia na cura progressiva. Creia que daqui até chegar na sua casa, você vai dar um grito dentro do metrô, dentro do ônibus ou dentro do carro. Creia que hoje à noite, antes de dormir, quando for ao banheiro, vai dar um grito de assustado, porque o milagre vai acontecer quando você estiver fazendo a sua higiene pessoal. Creia que amanhã de manhã, quando você acordar, vai acordar como um dia desse, eu ministrando em uma igreja, falando sobre a cura divina, e trouxeram uma mulher na frente. E quando eu estava orando por ela, ela era uma senhora um pouco obesa, ela caiu no chão e não voltou. Passou o culto todo daquele jeito. E no final as pessoas falaram para o pastor: vai lá e faz alguma coisa. Eu disse: não fui eu que toquei nela, eu só orei. Não, pastor, mas ela desmaiou. Eu falei: mas não fui eu que desmaiei ela. Mas não fui eu, vai lá. Não vou fazer nada, não fui eu que comecei, quem começou que termine. Aí alguém disse para mim: olha, eu vou processar o senhor, porque ela entrou aqui com um problema na perna e agora está saindo aqui semi-morta. Levaram ela para casa. No dia seguinte, quando acordaram, ela acordou a família inteira. Ela tinha um problema na perna esquerda, cujo osso dela, da perna esquerda, era quase uma doença parecida com a osteoporose, mas não era. O osso dela era como o osso de uma criança, quebrava-se facilmente, só de uma perna. Ela passava a metade do ano com a perna engessada. E naquela hora, quando nós oramos, ela caiu no chão. Parte do corpo dela ficou anestesiada, ela contou depois. E quando ela acordou de manhãzinha, esquecendo onde estava, ela levantou e firmou os pés no chão. Mas quando ela firmou a perna esquerda, ela sentiu algo diferente. Ela começou a fazer um teste e outro. Daqui a pouco Deus começou a encher o coração dela de alegria, a fé foi crescendo. Ela ficou com a perna esquerda, segurou a direita e começou a pular igual o Saci Pererê em casa. Quando ela viu que o osso não quebrava mais, ela gritou, acordou a casa inteira. Ela disse: estou curada. E eu tenho fitas de vídeo que mostram como no sonho de José, um garoto paralítico cheio de equipamentos
mão, na perna, e tudo, a mãe dele subindo no púlpito, porque o milagre foi instantâneo. Por favor, não queira ensinar Deus a trabalhar. A sua ferramenta aqui é a fé. E o que você deve fazer com a sua ferramenta é acreditar. Não importa de que jeito. O que importa é que o milagre vai acontecer. Alguém acredita nisso? Quando o homem cometeu o seu erro e começou a se embranhar no meio dos seus pecados, e começou a se sujar no lamaçal que o inferno provocou, ele provocou a ira do coração de Deus. O tempo de vida do homem começou a se encurtar. Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 970 e lá vai fumaça de anos. E naqueles dias, os dias eram de 24 horas como de hoje. Diz por aí uma linha teológica que os dias não eram contados como de hoje, e não havia mais dias de 30 dias, eram coisas curtas. Mentira para boi dormir. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo em casa, ou no livro de Gênesis, e veja lá como era contado os dias. Havia 30 dias. Israel tinha meses parecidos com os nossos, com nomes diferentes. A Bíblia fala sobre a manhã e a tarde. A Bíblia diz que no quarto dia Deus criou o luzeiro maior para governar durante o dia, e o menor para governar durante a noite. E nós sabemos que existem 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite. Os homens viviam mais, porque eles não nasceram para errar, não nasceram para pecar. Em consequência, não nasceram para ficar doentes e nem morrer. Foi a existência do homem nesse planeta, o cultivo do pecado, a separação de Deus, que foi trazendo sobre esse mundo maldições, enfermidades. Porque uma enfermidade é um defeito dentro do corpo do ser humano. A doença é algo que não fazia parte do princípio da criação divina. Deus não fica feliz quando Ele vê uma pessoa sofrer. Deus não é sádico. Deus é Pai. Você já viu seu filho ficar doente? Lembro-me que quando Karen era pequenina, ela teve uma enfermidade, e ela ainda bebê, teve que passar por 2 cirurgias e teve que tomar aquela injeção que paralisa o corpo todo. Eu chorava, eu gemia, eu queria trocar de lugar com ela, porque é minha filha. Quando Deus te olha enfermo, quando Deus olha para aquele rapaz sentado naquela cadeira, quando Ele olha para você fazendo quimioterapia, radioterapia, quando Ele olha para você chorando nas madrugadas pelos cantos da sua casa, enfermo, Deus não fica feliz. Deus não fica contente. Pastor, por que é que Ele não faz então? Eu venho ensinando isso nos últimos 2 anos, e parece que o povo escuta por aqui e deixa sair por aqui. No Novo Testamento, o meu Deus não age. Ele não interfere. Por quê, pastor? Porque se Ele interferir, Ele vai contra a lei que Ele estabeleceu para o ser humano, a lei do livre-arbítrio. Deus não pode agir na vida do homem de qualquer maneira. Pastor, se Deus não pode agir, Ele pode fazer o quê? Deus pode reagir em cima da ação do homem. Quem age é o homem. Quando você age na fé e diz: eu acredito, eu faço, eu vou para um monte orar, eu vou para a campanha de oração, eu vou entrar nesse propósito, nesse desafio, você está dizendo: eu estou agindo. Quando você age, você abre a porta do milagre. E lá em cima Deus diz: se você deu o primeiro passo, o segundo posso dar eu. Pergunte para mim, por que Deus não dá o primeiro passo, pastor? Se Ele der o primeiro passo, o próprio diabo vai acusá-lo. O próprio diabo vai entrar na presença dele e vai dizer: o senhor é injusto. Por que o senhor tomou o primeiro passo na vida daquele e deixou aquele anteontem morrer? Por que o senhor interferiu na vida desse e não interferiu na vida do outro que morreu há 100 anos atrás? Deus não abre legalidade para o diabo. A fé tem que nascer em você, tem que ser plantada dentro de você. É você quem tem que regar ela. É você que tem que deixar essa sementinha pequena ir crescendo dentro de você. E vou lhe dizer uma coisa: funciona. Eu tenho visto com esses olhos, e quem assiste o meu programa de TV tem visto milagres extraordinários acontecendo. Se aconteceu com eles, por que não pode acontecer com você? O que eu tenho que fazer, pastor? Provoque Deus. Provoque o milagre. Provoque o milagre. Rejeite a ação do diabo. Não seja passivo. Não fique dizendo: tudo é vontade dele, seja o que Deus quiser. Pare. Rejeite. Mostra ao diabo que você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Ei, se as pessoas recebem a cura quando vão à Aparecida do Norte,
Se no norte do meu país e no nordeste as pessoas recebem a cura do Padre Cícero, se as pessoas saem de todos os lugares do mundo e vão até Fátima, em Portugal, e recebem sinais, se o diabo faz sinais, me diga, aquele que está sentado num trono e que tem anjos cantando ao redor dele: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sabe o que foi que Deus disse uma vez para o povo de Israel? Ele não disse para Moisés, ele não disse para Abraão, ele não chamou em particular Isaac, ele não chamou Baraque, ele não chamou Débora. Ele abriu a boca dele para falar para 2.710.000 pessoas. Quantas pessoas eu disse? Acotovela o irmão do seu lado que não entende nada de Bíblia e diz: esse é o número de hebreus que saíram da terra do Egito. Sabe o que foi que Deus disse para eles um dia, Cris? Deus viu o povo doente, Deus cresceu em cima da nuvem e disse: o meu nome é Jeová Rafá, o Deus que te sara. O Deus que arrebata a enfermidade. Meu corpo está todo arrepiado. Parece que eu vejo a ação de Jeová Rafá passeando por entre os bancos, entrando dentro do seu coração, passeando por entre as igrejas. Em nome de Jesus Cristo, deixa a sua fé crescer. Pastor, como é que eu mostro a minha fé para Deus? Sei lá, chora, grita, levanta a mão, pula, sai correndo dentro da igreja, planta a bananeira, dá na cara do diabo, só não fica em silêncio. Esta noite é noite de milagres. Reage. Ramanassuri de Candarabagai. Pastor, como eu faço para minha fé crescer? Quer saber mesmo? Vou te dar alguns conselhos. Leia livros sobre fé. Leia livros de homens e mulheres que experimentaram o poder sobrenatural da fé. Pare de ler livros de Laí Ribeiro. Pare de ler aquelas revistinhas de romance, Júlia, Karina e etc. Pare de ler horóscopo. Pare de assistir novela. Estimule a sua fé. Coloque pregações que falam sobre a fé. Quer o nome de um livro? Anota aí. Vinho Novo é Melhor, Robert Tom. Depois eu quero que a editora Vida me pague royalties. Quer ler livros sobre fé? Vá até uma igreja da graça e procure os livros do Dr. Kenneth Hagin, ou Kenneth Hagin, como vocês quiserem. Ah, pastor, mas falam tanto deles. Ei, falam de todo mundo. Se você for parar para procurar uma pessoa que ninguém nunca falou dele, essa pessoa não é conhecida e nunca fez a diferença. Leia livros do pastor Poyang Shu, A Quarta Dimensão. Cresça, estimule o seu homem interior. Você não é só essa carcaça bonita por fora. A fé significa, na sua essência da palavra, a ausência da dúvida. Não duvide. Quando sair uma palavra daqui dessas que queima o coração, não deixe ela subir para a cabeça. Fique com ela no coração. Pergunte por quê? Porque a emoção tateia o espírito. A razão muitas vezes bloqueia o milagre. Se você quiser uma equação matemática, tentar encontrar uma maneira química ou física de como o milagre vai acontecer, se você tentar estudar, você nunca chegará a lugar nenhum. Porque milagre só é milagre porque não tem explicação. Se você conseguir explicar o milagre, não é milagre. Eu profetizo que você não vai ver o milagre, você será um milagre. Você será um milagre. Quem crê nisso, dá um grito para acordar São Paulo inteiro. Toca em nome de Jesus na ilharga do seu irmão. Aonde eu falei? Já leu isso na Bíblia? Pedro estava dentro da prisão, dormindo, e veio um anjo. A Bíblia diz: e o anjo do Senhor tocou na ilharga de Pedro. Pergunte para mim, onde é a ilharga, pastor? É aqui, ó. Já viu quando você toma um tanquinho, você dá um pulo para lá? Toca na ilharga do seu irmão, mas vai lá. Diga para ele: creia, desperta, sinta o cheiro do milagre, veja o milagre, converse com o milagre, viva o milagre, imagine o milagre. Ei, garoto, sentado nessa cadeira, já comece a ver você em pé, pregando aqui em cima, dando uns pinotes para Jesus. Ei,
você que está com câncer, começa a ver você indo lá, pegando a mão do médico, dizendo: não preciso mais de quimioterapia, porque o meu corpo está curado. E se tiver mais alguém aqui, me deixa que eu vou orar por ele, porque o senhor vai perder um monte de cliente. Eu profetizo em nome de Jesus que a minha geração será atingida, atacada por milagres. Reage! Reage! Primeiro conselho: ouça, leia, alimente. Pegue textos bíblicos que falam sobre cura, e não é difícil. Basta ler os evangelhos. Basta ler o evangelho ou os evangelhos. Segundo conselho: busque a autoridade do alto. Se você é cheio do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é cheio e é batizado com o Espírito Santo, toda vez que você for explodir em glória, já aconteceu isso com você? Não tem hora que você vê um irmão do seu lado, quando você viu o irmão ficou em pé, levantou as mãos para cima? Eu aprendi isso com um pregador americano chamado Robert Tom. Robert Tom dizia que todas as vezes que ele ficava cheio do Espírito Santo, ele liberava aquela unção num grito de glória. O Espírito Santo falou para ele: isso que você libera dentro de você, junto com o grito de glória a Deus, você dá, é unção, é virtude. Toda vez que você for gritar, pode gritar, mas ao invés de só levantar a mão para cima, tenta colocar a mão em quem está do seu lado na hora. Quando for ficar cheio de bota a mão em cima do seu irmão. Ele vai tomar um susto, mas você não sabe o que vai acontecer com ele. Tenta fazer isso. A sua vida vai mudar a partir de hoje. O terreiro de macumba que está na frente da sua casa vai falir, porque a partir de amanhã os demônios que desciam lá não vão descer mais. Não se assuste quando às 6 horas da manhã alguém bater na porta da sua casa, aquele catimbozeiro, filho do cão com a pombagira, vai chegar lá e falar assim: olha, os espíritos que desciam ali não estão descendo mais, disseram que agora mudou, o espírito que manda aqui agora é o que desceu aqui na sua casa. As pessoas que vinham buscar saúde aqui, eu vou mandar aqui para sua casa. E diga: pode mandar mesmo. Eu vou fazer uma outra profecia aqui agora, essa é forte. A próxima vez que você estiver com a sua família toda reunida buscando esse poder, depois que você jejuar um dia todo, e orar o dia todo, e ler um livro, fizer isso, no dia seguinte, peça para sua mãe, para sua esposa, para sua vovó fazer um bolo. Parta o bolo no meio, pegue 2 ou 3 pessoas de pé, vá na casa da esquerda e bata palmas, toque a campainha, vá no apartamento, e a pessoa vai abrir a porta sorridente, e você diz: é um costume cristão, toda vez que algum cristão muda para o lado de uma pessoa, dá um presente para ela, um pedaço de bolo. E a pessoa vai dizer: mas quem que mudou para cá? Você vai dizer: sou eu. E a pessoa vai dizer: mas eu vi você nascer, rapaz. Você vai dizer: não, aquele lá era outro. Eu descobri quem eu sou mesmo naquele culto que o pastor Marco falou sobre a cura divina. Eu vim aqui deixar para você esse bolo e o meu cartão. Quem ficar doente aqui, antes de levar para o médico, antes de levar para a farmácia, antes de levar para a benzedora, antes de levar para o demônio, traga na minha casa. Eu vou orar e o meu Deus vai curar. Esse grito foi tão gostoso que moveu o céu. Esse foi o melhor grito que eu já ouvi na Assembleia de Deus Bom Retiro. Meu corpo está arrepiado. Está acontecendo alguma coisa nesse lugar. O milagre já vai acontecer. Busca, creia, reage. Ouça-me. No contexto do milagre da cura divina, nós temos que tentar discernir. Eu disse que temos que tentar discernir. O que eu disse? Tentar o quê? Pergunte o quê, pastor? Quando uma pessoa está doente, e quando uma pessoa está sofrendo um ataque espiritual, a doença é física, é congênita, é patológica, é herdada através dos genes do pai ou da mãe. Ela pode ser adquirida, dependendo do espaço geográfico que a pessoa ocupa nesse planeta, dependendo das intempéries, dependendo do que ela come, do que ela cheira, do que ela sente. A doença física,
Mas quando o Senhor Jesus esteve na terra, Ele mostrou para a gente outro tipo de enfermidade. Aqui Ele disse: essa mulher não está doente no corpo físico, embora o corpo esteja sendo retalhado. Jesus disse: ela tem um espírito de... ninguém sabe. Um espírito de enfermidade. Repita comigo: espírito de enfermidade. Então vamos lá. Aqui eu tenho a doença, e aqui eu tenho o espírito de... qual a diferença de um para o outro? A doença é provocada, como eu disse, ou herdada, é defeito no organismo. E o espírito de enfermidade, esse é provocado por um defeito, por um elo que desligou o homem do céu, por uma brecha aberta na nossa armadura espiritual. Crentes como esse que está sentado do seu lado, ou em pé, ou estão aqui atrás de mim, não podem ficar endemoniados, porque para o diabo dominar uma pessoa e deixar ela endemoniada, ele tem que dominar a mente, ou seja, tem que dominar o espírito do homem. Como ele está proibido disso, porque a sua mente pertence a Cristo. Não se assuste com o que eu vou dizer. Eu sei que isso vai, mais uma vez, para a matéria de algumas faculdades de teologia. Fazer o quê? Você não pode ficar possesso, mas pode ficar suscetível a um ataque do espírito de enfermidade, por causa de brechas abertas na sua fé. Exemplo: o crente é cheio do Espírito Santo, fala em línguas, é pastor, é ungido, é oficial do templo, é dizimista, faz de tudo. Todavia, ninguém é crente 24 horas por dia. E quando a nossa guarda abaixa, e quando murmuramos, e quando cobiçamos, e quando pecamos, e quando usamos a nossa boca, que é tão pelo Senhor desejada, para contarmos piadas imorais, palavrões, e quando nos tornamos parecidos com um ímpio, quando fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. Quando entristecemos o Espírito Santo, abre-se uma brecha na nossa armadura, e o diabo ganha o direito de legalidade, porque naquele momento você se transformou num filho das trevas, mesmo que tenha sido por segundos. Como ele precisa de muito tempo para dominar a sua mente, ele não conseguiu subir até ela, mas ele plantou em ti uma enfermidade. Espíritos de enfermidade geralmente entram pela boca. Como o senhor sabe disso, pastor? Eu fiz muitas campanhas na África. Uma vez ministrando no centro de Luanda, numa grande conferência, quando eu comecei a ministrar, quando eu fui convidar o povo para orar, o pregador que vai à África e não ora por cura, eles nem escutam. Então eu mesmo não tendo dom, tive que fazer a oração. Quando eu chamei o povo à frente, meu estômago começou a revirar, comecei a sentir ânsia de vômito. Por um momento eu parei e falei: Senhor, isso é medo? Eu estou com medo, é por causa disso que eu estou com ânsia de vômito? O Senhor disse: não, é aí os espíritos de enfermidade, na maioria das vezes, se alojam. Eu falei: por quê? O Senhor disse: porque a maioria dos espíritos de enfermidade entram pela boca. Pergunte como? A falta da vigilância. Você ora para almoçar e ora para jantar. Na oração você agradece a Deus e santifica o seu alimento. E no café da manhã? E no café da tarde? E no barzinho que você parou para tomar um guaraná ou comer uma coxinha? E no restaurante que você foi com seu amigo, porque ele não é evangélico, você ficou com vergonha de orar por causa das pessoas que estavam ao seu redor? Pastor, o senhor não está sendo fanático? Chame a mim do que você quiser, fale a besteira que quiser, a asneira que quiser. Foi assim que eu aprendi com Deus. Não basta orar, tem que vigiar. Ei, é bíblico. Se o lenço de Paulo, que era ungido do Senhor, levava a unção que trazia cura, imagine o presente que você recebeu do ímpio, que veio de igual forma. A roupa, o objeto, o sapato, o amuleto, a estátua para colocar na casa, o pingente. Pastor, mas isso aí é demais. Pois bem, é por isso. Esse é o maior argumento que o diabo usa com a gente. Não precisa de tudo isso.
A maior mentira que o diabo inventou nesse planeta é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, e não existe maldição, e não existe operação maligna, e não existe demônios, e que isso que eu estou falando é conto de carochinha. Eu tenho na minha família exemplos de pessoas que foram destruídas por causa de um presente. Uma irmã da minha mãe, a irmã mais velha dela, era uma mulher aciada, limpa, bonita, parecia com a minha avó, era descendente de índio, um cabelo por aqui. O marido dela, um homem trabalhador, morava num bairro, ele tinha comprado um monte de espaços ali, a família toda crescendo, indo de vento em polpa, eles com 4 ou 5 filhos na época, e moravam num bairro miserável. A miséria atrai miséria, assim como um abismo atrai outro abismo. A inveja não é um sentimento, é um demônio. Está na Bíblia: cuidado com os homens de olhos altivos. O que é olho altivo? É o famoso olho gordo. É a pessoa que olha para você e quer o que você tem. Quando o ímpio vê isso, e ele vê a sua alegria, ele não se contenta. Havia uma bruxa no bairro, e essa mulher mandou para casa dos meus primos um presente. E o meu tio ganhou uma meia, daquelas meias antigas, mas bem antiga, preta. E ele agradeceu. No dia que aquele objeto estranho entrou dentro da casa deles, a vida deles nunca mais foi a mesma. 8 meses depois, a minha tia estava no hospital da Santa Teresa, louca. Meu tio morreu com cirrose, sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Um dos meus primos estava virando trombadinha, e as outras minhas primas quase caindo para prostituição. Como ninguém na minha casa entendia nada de libertação, entendia nada de fé, entendia nada de nada, levaram a minha tia para tudo quanto é tipo de benzedor. Ela morreu louca. O meu tio morreu com cirrose. E a maldição só foi quebrada porque eu me converti em Cristo e abençoei a minha família. O meu primo, que outrora era isso, hoje é um grande gerente da Baia. As minhas primas hoje são casadas e são felizes, porque a maldição para quando o ungido de Deus chega com autoridade. Cuidado com o que você come, com o que você vê. Pastor, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Ei, use a inteligência. Receber um presente da sua amiga do trabalho, do seu vizinho, de qualquer pessoa, não, você não vai devolver para ela, não, isso aqui é do diabo. Pelo amor de Deus, tem que ser sábio para ganhá-la para Jesus. Receber o presente, sorridente, diga assim: muito obrigado. Você não tem só uma boca, você tem 2. Eu disse que você tem quantas bocas? Uma, o homem escuta, a outra, só Deus escuta. Eu estou conversando com você aqui, estou conversando comigo mesmo aqui dentro, porque a mente do pregador trabalha assim. Eu estou falando com você com essa voz aqui por dentro, eu estou dizendo comigo, o que eu vou falar na sequência? Você nunca ouviu os crentes falar assim: vamos orar em espírito? É a expressão mais errada que tem dentro da teologia que possa haver. O cantor vai cantar, enquanto eu canto, os irmãos fiquem orando em espírito. Aí todo mundo faz assim. Isso não é orar em espírito. Paulo diz que quem ora em espírito, o seu espírito, a sua mente fica infrutífera. O seu espírito ora bem, mas quem ora em espírito, a sua mente não entende nada. Porque orar em espírito, literalmente falando, biblicamente falando, é você orar em línguas. O seu entendimento fica vazio, mas Deus entende. Quando você receber um presente, não ore em espírito. Faça isso que nós fazemos na igreja. Ore com a sua mente, em silêncio, de olho aberto. Muito obrigado pelo presente. Por dentro está dizendo assim: eu consagro isso a Deus. Eu quebro toda a unção do maligno. Isso é para a honra e glória do meu Deus. Acabou. Pode ser aquelas mandinguinhas que mandam na nossa casa, quando você abre, lá tem R$1 e diz: se você não passar para 30 pessoas esse dinheiro, vai vir uma maldição sobre a sua vida. Eu já vi crente fazer o sinal da cruz. Um dia jogaram na minha casa, a moça que trabalhava lá: olha aqui. Ela pegou assim: pastor, olha aqui, pastor. Eu li a carta, eu peguei o dinheiro, falei assim: é teu, Jesus, vou dar de oferta na igreja hoje à noite. Mas pastor, isso é amaldiçoado. Eu disse: era, quando eu toco fica abençoado. Eu disse no começo: você não é normal. Você parece, mas não é normal. Você não sabe a unção que está na sua vida. Reage e provoque o milagre. Ai. Por causa disso, as pessoas adoecem tão fácil. No final nós vamos orar pelos enfermos aqui.
Geralmente eu peço para as pessoas virem em ordem. Problema no estômago, coluna. Pergunte por que coluna. 70% dos brasileiros sofrem com desvio na coluna. Não é demais? Ah, pastor, porque o brasileiro se senta mal. Será? Não seria uma trama cósmica? Pergunte por quê. Pelo centro da coluna do ser humano passam os principais nervos do corpo. Tem pessoas aqui dentro que não escutam direito do ouvido, já foram no hospital e ninguém sabe por quê. O problema não está aqui, está aqui. Uma das vértebras desviou, pegou, encostou num dos fios de ligamento, num dos nervos, ficou surdo. Problema de audição, fala, articulação dos braços e pernas. Quando Jesus encontrou a mulher com espírito de enfermidade, ela andava assim, ó. Por que ela andava assim? Porque a função do diabo é pegar o homem de cima para baixo e empurrar ele, para humilhar, para se curvar. Aí vem a unção do Espírito, que é pegar o homem de baixo e colocar ele de pé e erguer. Reveja os seus conceitos, os seus valores. Não dá para ser meio crente nesse ano, nesse mês, nessa semana, nesse dia. Não dá para ser meio crente nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja. A nossa geração nunca teve tanta informação acerca de batalha espiritual. Aprenda sobre batalha espiritual. É claro que você tem que filtrar, tem muita fantasia ensinada por aí, mas que existem demônios, eu não tenho nenhum tipo de receio de ensinar. Existem. Tem gente que fica atormentado por causa da minha oração, que eu peço para os demônios se esquivarem daqui. Raramente você vai ver eu pregar e cair uma pessoa endemoniada. Por quê? Porque eu tenho autoridade, eles me respeitam. Aqui nessa igreja só cai gente endemoniada quando o culto termina. Aí vão lá com o Wesley tem o dom de chamar demônio, que eu não sei, nunca vi um negócio daquele. Tá ouvindo aí, Wesley? Estou falando aqui, toda ali naquele cantinho cai um monte. A palavra de ordem na sua boca tem que ser respeitada. Você não é um Zé Mané da vida. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é filho do Deus vivo. Quando vendo seu irmão de novo, diga: reage. Põe para correr os espíritos de enfermidade na sua vida. Dia desses, numa oração, quando oramos para as pessoas, uma garota colocou pela boca cabelo misturado com agulhas. E eu perguntei: como é que isso entrou aí? Não subestime o poder das trevas. Não precisa ter medo, mas não subestime. É bíblico, no final dos tempos haveriam sinais nos céus e são sinais provocados por Deus ou manipulados pelo diabo. Existem coisas muito maiores do que obra de macumba. Existe magia negra, bruxaria, quiromancia, necromancia e coisas piores. Em nome de Jesus, nós vamos varrer a sua casa. Nós vamos varrer a sua vida nessa noite. Nós vamos varrer a sua família, o seu trabalho. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida até segunda-feira que vem. Vai ter gente que quando vier para o culto vai ter que vir se segurando no volante pelas ruas, porque vai estar tão leve que vão querer flutuar. O peso que hoje há não existirá mais. Eu profetizo isso no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus de Nazaré. Quem crê, dá um grito de glória forte. Você crê? Você crê que o seu Deus não mudou? Ele levou sobre si toda a maldição. Se quer que eu aplique isso para outra área da sua vida, eu aplico também. Não acredito que o diabo possa manipular a sua vida emocional, a não ser que você deixe. Pastor, mas o senhor acha que eu sou otário de deixar o diabo trabalhar na minha vida? Não, deixar ele trabalhar não. Mas pensar que ele é aquilo que ele não é, sim. Ficar morrendo de medo dele como se ele fosse um pitbull. O infeliz, quando late para você, aquele latido, aquele rosnado dele forte, que parece um pitbull, é porque ele usa um megafone. Ele não passa de um vira-lata.
ele não passa de um vira-lata. Eu repito, ele não passa de um vira-lata. Enquanto aquele que está dentro de você, esse sim, é o leão da tribo de Judá. Quem acredita, dê mais um grito de glória. Agente de milagres. Curemos os enfermos da nossa geração. Mostremos aos homens que temos poder, e eles terão mais facilidade de aceitarem a Jesus como Salvador. Ah, pastor, mas eu aprendi isso por aí, que nós não precisamos disso. Quem te ensinou isso é porque é um covardão, medroso, que não tem essa unção na vida e nem a coragem. Se Jesus usou, vamos seguir os passos do mestre. Ah, pastor, mas Jesus um dia chegou num homem, curou ele e disse assim, ó, não conte para ninguém. Jesus era sábio. Pense num homem esperto. Bauer era o meu Cristo. Quando ele falou para o rapaz, não conte para ninguém, Jesus estava provocando a psique dele. Jesus estava dizendo para ele assim, ó, conte para todo mundo. Jesus conhecia o temperamento do rapaz. Não conhece, você não tem gente assim que você fala, você quer que a igreja inteira saiba, é só contar para ele. É o maior repórter que é. Quando Jesus disse para ele, não conte para ninguém, o rapaz saiu e a cidade inteira ficou sabendo. Era o efeito contrário, Jesus sabia o que falava. Eu só sei de uma coisa, a minha geração não vai morrer sem a gente ver mortos ressuscitarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem. E isso acontecendo, não tem demônio no inferno que pare a nossa história. Está preparado para ser usado? Prepara-te psicologicamente. Por quê, pastor? Porque a sua vida vai virar um transtorno como a minha. Sua agenda vai explodir. Alguns vão ter que pedir as contas no trabalho, porque serão levados daqui para lá, de lá para acolá. Alguns aqui serão postos dentro de aviões para ir orar por presidentes. Alguns aqui serão usados extremamente na cura, ao ponto de ganhar um programa na TV e mostrar para o povo brasileiro que se o diabo faz, o meu Deus dá um baile nele, ele faz mais. Pastor, o senhor tem o dom da cura? Não, não tem. Porque quem tem o dom da cura, pelo que eu entendo na Bíblia, não precisa nem perguntar nada para ninguém. A pessoa que está olhando para ele não precisa nem ter fé. Jesus tinha o dom da cura. Tanto é que ele chegou num defunto. Me diga que fé tem um defunto. Esses pastores que ensinam, não, se você não tiver fé, você não vai receber. Não é bem por aí. Se a pessoa tem o dom da cura, o cidadão está morto, já estava lá no seio de Abraão. Olha Lázaro lá no seio de Abraão, sentado lá numa cadeira, escutando todo mundo conversar, e Abraão dirigindo o culto. E Abraão perguntando, alguém já ouviu falar dele? Levanta Isaías, diz, eu profetizei sobre ele. Um menino nasceu, um filho se nos deu, que lindo Isaías. Alguém já ouviu falar dele? Levanta Ezequiel, eu conheci ele antes de vir para cá. Como? Ele entrou comigo no rio do avivamento, ele media 1000 côvados e dizia, cai na água Ezequiel, cai na água. Levanta Jeremias, com o olho todo inchado, eu também conheci ele. Eu, Jeremias, conheci como? Ele um dia gritou assim para mim, Jeremias, tu és o vaso, mas eu sou o oleiro. Eu sou o oleiro, Jeremias. Daniel, eu também conheci ele. Como? Ele mandou um anjo fechar a boca do leão e transformou o leão num travesseiro para eu dormir naquela noite dentro daquela cova. Eu conheci ele. Imagina o Lázaro sentado no último da vida. Eu também conheci ele. Quem é você? Lázaro. Você conheceu ele como? Meu amigo, rapaz. Dormia na minha casa, comia o bolo de fubá que a minha irmã fazia. Eu carrego a pastinha dele, eu que anuncio as cruzadas dele. Ah, para com isso, você conhece ele, eu conheço, é meu amigão do peito. Imagina alguém dizendo assim, se é ele mesmo, o que você está fazendo aqui? Se é ele, o que você está fazendo aqui? Antes de Lázaro responder, uma voz ecoou dentro do seio de Abraão, Lázaro. Pai Abraão levanta, alguém chamou ele? Não. Lázaro. Gente, eu conheço essa voz.
Vocês me dão licença, foi bom ter estado com vocês aqui, mas é o meu amigo me chamando: Lázaro, sai para fora! Ei, creia! Quem tem o dom da cura independe da fé alheia. Deixa eu dizer uma palavra, olhe para mim. O dom da cura é tão lindo que a Bíblia não fala nele no singular. 1 Coríntios capítulo 11, 12, leia em casa, não fala no singular. A maioria dos dons são no singular. Mas quando chega na cura, a Bíblia diz assim: e uns dons, no plural, dons de curar. Pergunte por quê? Porque cada um Jesus usa de um jeito. Todo mundo reclama: mas o pastor olha, só cura carocinha. Dobra a sua língua, bocó. Deus deu a ele essa unção. A outros Deus deu outro tipo de unção. Cada um o Senhor usa de um jeito. Um tem que colocar a mão, outro tem que pegar um lenço e colocar em cima, outro tem que colocar um copo de água. E daí? Aí os mais céticos e os mais ortodoxos vão dizer: isso aí é uma macumba evangélica. Cai fora, ô bocó. Eu queria ver o que você faria se vivesse na época de Eliseu. Eliseu nem atendeu Naamã. Só fale para ele que se ele quiser curado, dá pulo ali dentro do rio. E não é um só, são 7. 7 mergulhos nas águas barrentas e podres do rio Jordão. Quer adoçar a água que está cheia de veneno? Corte um pedaço dessa madeira e jogue lá dentro. E aí, queria ver você lá. Hã? Não questione. A cada um Deus deu. E o Senhor manda dar uma palavra aqui: só quem tiver fé, levante a mão para receber. Aqui hoje o Senhor está distribuindo dons de cura. Pegue a sua parte. Pegue a sua parte dos dons de curar enfermos. Receba e ministre. Ministre a partir de hoje e traga o reino dos céus para a terra. Olhe para sua mão, por gentileza. Olhe para sua mão. O que é que você vê aí? Dedos, anéis? Só isso. Feche suas mãos. Seitas orientais nos imitam. Seitas orientais gastam horas, minutos no Fantástico, colocando pessoas em pé e eles só estendendo as mãos em silêncio. Perguntaram para um guru deles, ele disse: o fluir da cura sai daqui. Não é uma mão comum que cura, é a sua. Pergunte por mim por quê? Porque você é veículo de Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Se você é templo, o Espírito Santo habita aí. Quer dizer que quando eu levanto a minha mão, ele levanta a mão dele junto com a minha. Quando eu toco em espírito e com fé, a mão dele toca junto com a minha. E ele deixa a glória a Deus ir para o céu, mas a alegria ele deixa para você. E é o seu nome quem cresce. Ali tem alguém que tem o dom de cura. Quem quer receber isso hoje? Pastor, o senhor não tem, como é que o senhor vai ministrar? Vou ministrar pela Bíblia. Eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Você vai sair daqui hoje pingando azeite. Você vai sair daqui hoje tocando os enfermos e chamando pelo nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus... Eita, abaixa as mãos, último ensinamento. O nome de Jesus Cristo é uma senha. O nome de Jesus é o quê? É uma senha. Se hoje, aqui dentro dessa igreja, um desses crentes milionários que vêm e sentam aí e nunca dão oferta para mim, pega eles, me dê um número, me dê o cartão de crédito deles, aquele cartão sem limite do American Express. Eu com esse cartão na mão, correndo até um caixa 24 horas, vou passar o cartão, vou conseguir sacar sim ou não? Não, porque não basta ter o cartão, tem que ter. Um dia eu estava assistindo TV e eu vi um cidadão que não é da religião nossa,
Ele até é cristão, mas é um cristão romano. E ele estava curando as pessoas. E eu olhei para aquele e falei: Senhor, está errado. Esse homem não tem vida com Deus. Olha o tanto de imagens que estão ao lado dele. Está tudo errado. Mas as pessoas vinham chorando. Eu falei: por que as pessoas estão sendo curadas? O Senhor disse: leia os lábios dele. Ele colocava a mão e dizia: em nome de Jesus. O Senhor disse: a minha igreja perdeu a senha. O diabo roubou o nosso cartão com senha e tudo, Cris. Macumbeiros operam, seitas esotéricas operam, seitas espiritualistas operam, catolicismo romano está operando. E cadê você, que é o único que pode gritar no meio desse mundo: o meu Cristo vive? Use a senha. Use a senha. O nome de Jesus é uma senha. Saque nessa noite uma quantidade de unção de cura e leve para sua família. Hoje à noite, antes de dormir, coloque a mão sobre o seu filho, coloque a mão sobre a sua filha, coloque a mão sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Se não der para colocar a mão, pegue o telefone e ligue para eles. Se não der para falar com eles, mande um e-mail e escreva: em nome de Jesus. Quando ler isso, seja curado, porque o milagre ainda está conosco. Só quem crê dá um grito e fica de pé. Ranas turiri kandere behas naramana kandoro bagat turiri hai derele suia makiandre veles no handara managahai. Eu desafio os crentes batizados com o Espírito Santo a encherem esse lugar de glória. E quem não é batizado, que seja batizado agora. Eu creio em milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio no teu nome, que está acima de todo nome. Eu creio na sua missão. Eu creio na sua promessa. Eu creio que tu não mudaste. Por isso nessa noite eu te peço: apressa! Andere sunaganas tuia mantreveles tuia carabala bagassora nehai. Enche esse lugar. Feche os olhos. Eu vou citar enfermidades. Nós estamos terminando todo dia o culto às 10, toda segunda-feira. Hoje eu vou extrapolar alguns minutos. Só hoje. Semana que vem eu termino o culto às 10 em ponto. Mas eu não posso deixar você ir para casa sem exercitar o que eu ensinei aqui. Feche os olhos. Eu vou citar enfermidades. Na medida que eu citar, se você tiver os sintomas, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, perto de mim. Mas só venha se eu citar. Feche os olhos.
Eu quero pessoas com problemas no estômago, úlceras, gastrite, câncer. Saia do seu lugar e venha à frente. Pessoas com problemas na coluna, chegue bem próximo, porque é uma multidão. Pessoas com problemas de audição, não ouvem do ouvido esquerdo, não ouvem do ouvido direito. Se houver algum surdo, dê um toque a ele para que venha à frente. Pessoas com problemas nos olhos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, cataratas, cegueira, olhos vesgos, venha. Pessoas com problemas de respiração, bronquite, asma, tuberculose, renite. Mulheres com problemas de tireoide, mulheres com caroços nos seios, homens com problemas na garganta, homens com problemas de próstata, mulheres com problemas de fertilidade, estéreis, homens com o mesmo problema, pessoas que estão fazendo hemodiálise, ou que foram ao médico e descobriram que tem cálculos renais e precisam passar por uma cirurgia, vem à frente. Pessoas com problemas no pulmão, no coração, pessoas com problemas na vesícula, pessoas com problemas de caroços no corpo, impingens, manchas, pessoas que por causa de doenças estão perdendo o cabelo, pessoas que sofrem com obesidade mórbida, gente cujo peso está atrapalhando a sua saúde, pessoas que estão com cirurgia marcada, pessoas com problemas nos ossos, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, coxos, mancos, paralíticos. Não preciso trazer as pessoas aqui à frente, basta dar um passo apenas, porque já encheu a igreja toda. Pessoas que têm outro tipo de doença e eu não citei aqui, vem à frente. Doenças de ordem psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, enxaquecas fortes, dores de cabeças, que geralmente acontece só quando entra dentro de uma igreja. Venha. Oh, aleluia. Pessoas que sentem que há um tipo de prisão, uma maldição que prende a família, na área emocional, na área financeira, dê um passo à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas que deixaram em casa alguém doente e pode dar um passo para representar o seu parente ou seu amigo. E baço e canto coentre lesturi li rai, vivia mamama washiandre berestoi cantorona gai. Pessoas que sentem doenças pularem pelo corpo. Um dia é a cabeça, outro dia é o ouvido, outro dia são as pernas. Está sempre desmotivado e já teve um pé dentro do ocultismo. Já frequentou um terreiro, já frequentou uma casa de benção, já frequentou magia negra. Dê um passo à frente. Pessoas que estão com cirurgia marcada, pessoas que tomam remédios, os remédios não fazem efeito. Amém? Eu vou fazer um pedido. Tente não sair da igreja, tente não se movimentar. Vou pedir para as pessoas não se assustarem com o que pode acontecer aqui. Eu não estou dizendo que vai acontecer, com o que pode acontecer aqui. Pessoas podem começar a sentir ânsia de vômito. Já estou vendo pessoas aqui sentindo. Ei, Jesus.
Não se assuste. Nesse momento a unção de Deus está sendo liberada. Espíritos de enfermidade se revoltam. Se prepare. Pessoas, acontece todo dia. Pessoas acabam vomitando. Alguns colocam sangue, outros colocam objetos, outros colocam o que comeram, outros colocam o que não comeram. Outros acabam sentindo as suas costas sendo puxadas para trás. Não se assuste, não saia correndo. Fique parado e clame o sangue. Espíritos de enfermidade alojados na coluna, no estômago, não vão querer sair por bem. Vão resistir e nós vamos quebrar o poder deles aqui. Pessoas que estão doentes sentirão reações no corpo. Como eu disse, não há dom de curar, há dons. Uns sentem o corpo inteiro queimar, outros sentem o corpo inteiro esfriar. Uns paralisam parte do corpo são anestesiados. Outros têm o corpo inteiro anestesiado. Esses que acabam sendo anestesiados inteiro acabam caindo no chão. Se você sentir alguma pessoa caindo como essa irmã que já foi para o chão aqui, segure a pessoa e deite a pessoa no chão e não toque mais nela. Por que isso, pastor? Porque Deus está transformando a Assembleia de Deus do Bom Retiro num grande hospital agora. E o altar está sendo transformado num grande centro cirúrgico. E o nome do meu Cristo será glorificado. Você crê? Os que estão com saúde, dê um grito de glória pela sua saúde. Glória a Deus. Os que estão enfermos, doentes, abram a mão direita. Coloque no local da enfermidade. Se for da cintura para baixo, ou se você for ficar desconfortável, como mão na cabeça ou nas costas, coloque a mão no coração. O que importa é que você coloque a mão sobre você. Rápido. Coloque a mão sobre você. Alguém fale para esse rapaz colocar a mão sobre ele, por favor. Ele mesmo tem. É preciso que você se toque para que se cumpra a Bíblia. Agora ele colocou esse. Não coloque a mão e pare ela aí. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você está escorado aqui, não escore. Coloque a mão no local da enfermidade ou no coração. Wesley, observe para mim aqui na frente. Se tem alguém que não está se tocando, dê uma olhadinha. É preciso que você coloque a mão sobre a enfermidade ou no coração. Os que estão com saúde, peguem uns nas mãos dos outros. Vamos fazer um círculo, um cinturão aqui. Segunda-feira que vem, Wellington, prepare uma equipe de filmagem, porque semana que vem vai vir muitos testemunhos. A outra mão que sobrou, coloque ela sobre essa. Feche os olhos. Provoque o milagre. Provoque o milagre. Senhor Deus, eu me ponho de joelhos. Eu não tenho o dom de curar os enfermos. Se eu tivesse, eu colocaria a mão sobre eles e todos seriam curados. Mas como pregador e ensinador da sua palavra, eu não posso deixar o seu povo ir embora sem exercitar a fé. Mesmo não tendo o dom de cura, eu tenho a sua palavra que me garante. Estes sinais seguirão aqueles que crerem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. De olhos fechados, em nome de Jesus. Eu começo, Pai, com essa casta demoníaca, com esses espíritos de enfermidade, que são aproveitadores de oportunidades. São com vocês que eu estou falando, espíritos de enfermidade. Feche os olhos, feche os olhos.
São com vocês que entraram no corpo do meu irmão e da minha irmã por causa de ilegalidades, brechas. Entraram através de comida enfeitiçada, sacrifícios, objetos. Não me interessa quanto tempo estão aí. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno: sai, sai, sai agora, sai, 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 sai. Eu disse: sai, sai, sai. Se entrou pela boca, saia, saia. Pai, eu quero pessoas vomitando, Senhor, vomitando. Eu quero elas vomitando aquilo que comeram. Vá orando, pessoas estão vomitando. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo: sai, 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 sai agora, sai, 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 sai agora, sai. E camanaka suite kemerebede rasturi de candarai. Remalama sui andrevele suri de candará. Espíritos de enfermidade que entraram na vida do meu irmão e da minha irmã por causa de sacrifícios, eu ordeno: sai, sai, sai. Pai, eu ouço barulhos e gritos de demônios. Eles estão discutindo comigo, dizendo que no reino espiritual eles ganharam legalidade na família inteira. Alguns estão me dizendo que estão na casa há anos. O avô morreu disso, o pai morreu disso. Eles estão dizendo que o filho vai morrer disso. Eu digo: não. Toda maldição foi quebrada em Isaías 53. Satanás, está escrito, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pai, eu preciso de ajuda aqui, no nome de Jesus. A Bíblia diz que existem espíritos que só saem com jejum e muita oração. Como muita gente não se preparou hoje, Pai, eu quero que o Senhor envie do céu para a terra, como o Senhor fez com Daniel, que esperando o milagre não vinha, porque um anjo ficou preso pelo príncipe do reino da Pérsia. Ou seja, demônios prenderam a bênção e não deixaram a bênção chegar. Para isso o Senhor enviou um anjo forte, com espada de fogo, para cortar os demônios. Abra o céu sobre a Assembleia de Deus do Bom Retiro, Pai. Envie para cá anjos com espada na mão. É o fim de vocês, demônios. Sejam cortados pelo meio já. Enquanto esses estão sendo libertos, eu oro pelos enfermos no corpo físico, pelos que estão doentes. Ao surdo eu diga: ouça. Ao espírito surdo e mudo que está sobre eles eu digo: Efratá, abre-te ouvido. Olho cego veja, surdo ouça, mudo fale. Problema que está na garganta desse homem e dessa mulher desaparece. Problema no couro cabeludo desaparece em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coluna seja endireitada agora em nome de Jesus. Pernas, braços sejam endireitados em nome de Jesus. Problema no coração, no rim, no baço, problema no pulmão, problema na vesícula, eu ordeno, seja arrancado e eles sejam curados. Pai, eu profetizo milagre agora. Milagre é cura instantânea já. Agora aqueles que não receberam cura instantânea, Pai, é hora da cura progressiva. Os que precisam de uma intervenção cirúrgica, começa a anestesiá-los. Anestesia geral, Pai.
da planta dos pés ao alto da cabeça. Agora, põe para dormir, Pai. Agora, já! Segure, não deixe as pessoas se arrebentarem. Segure. Ah, meu Deus. Paralítico ande, coxo salte, ser limpo, pulmão, brônquios, respiração. Está escrito na sua palavra: tu levaste sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ti. Isso diz que toda maldição está quebrada aqui na terra. Como profeta desse tempo, que estimulou o povo a provocar milagre, eu profetizo que não há uma só alma aqui dentro que não experimentará o seu toque divino. E os que ficaram em casa sejam libertos e curados de igual forma. E aqueles, ó Pai, que não puderam ser curados aqui, porque se forem curados aqui vão passar vergonha, como mulheres que vão colocar miomas, como pessoas que vão colocar cálculos renais pela urina, eu te peço, coloque eles em estado de espera de um milagre. Quando chegarem em casa à noite, na hora de fazerem a sua higiene, serão curados. E alguns, Pai, serão curados quando acordarem de manhã. E durante a semana inteira, Pai, eu desafio o seu povo a fazer aquilo que a Bíblia diz, que o milagre tem que ser proclamado. Vão ligar na rádio musical durante a semana toda, vão pedir a música, vão entrar no programa alheio e vão dizer: eu fui curado na Assembleia de Deus Bom Retiro semana passada. E segunda-feira, Pai, essa casa será tão cheia, mas tão cheia, que nós vamos ter que dobrar o horário de culto aqui. A sua glória está sobre nós. Aos ex-doentes, aos ex-enfermos, eu digo: tire a mão da sua enfermidade como se estivesse arrancando. Arranque ela. É por fé. É por fé. Não precisa sentir, basta crer. Crer no que está escrito. Por favor, pegue essa enfermidade, essa doença, e coloque onde você gostaria que ela estivesse. Debaixo dos seus pés. Pise sobre ela e diga: estou curado. Levante as duas mãos para o céu. Toda a igreja, chacoalhe elas. Profetizo que sobre a sua mão direita, meu Deus, coloca uma unção de cura para repartir com os outros. Fecha a sua mão. Vire para o irmão que está do seu lado e diz: você crê? Olha para o seu irmão e diga: me deixa te tocar. Abraça o seu irmão e dá um grito, mas dá um grito de glória. E diga para ele: vai ser melhor. Canta comigo agora.
assim. Às vezes nos sentimos tão pra baixo, por ver o nosso mundo acabado. Falta coragem e forças pra lutar. Escute aí. Às vezes nosso mundo é destruído, como um galho seco ao chão caído, um forte vendaval, Com uma doença que vem nos afogar. E nessa hora triste a gente tem que acordar, saber que o globo gira e põe as coisas no lugar. Há tempo pra sorrir, também há tempo pra chorar. O mundo girar. Quem estava aqui embaixo vai pra cima se der um grito. É só separar a dificuldade, veja o tamanho do meu Deus. Vai ser melhor.